Você acha que a vida se planeja e, de repente, a educação tem que papel na vida da gente? A pessoa que você vai conversar comigo hoje, que você vai conhecer hoje, ela gosta de dizer que é professora, mas ela tem uma carreira que envolveu, desde o ensino primário, ela foi professora de ensino fundamental, mas também foi engenheira de empresas multinacionais, uma pesquisadora citada mais de 2.000 vezes em trabalhos científicos. Quem é ela que vai nos falar hoje sobre a educação e como é que se constrói uma carreira e o sentido da educação? Num país que a educação sempre foi muito questionada. Quem está aqui do meu lado é Jane Andréa Linde Colauto. A Jane é nossa diretora acadêmica do EAD da Unifatesc, mas ela é muito mais do que isso. Numa conversa rápida antes do nosso bate-papo, já deu para te conhecer e muito. Jane, antes de mais nada, obrigado por estar aqui comigo. Obrigada, Gilson. É um prazer. É um prazer estar aqui com você, falando com você e falando com vocês, especialmente com vocês, para a gente se conhecer um pouquinho, né? Eu vou começar provocando a Jane no seguinte. Você falou para mim assim, eu construí uma carreira muito legal, o teu currículo, é uma coisa fantástica. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma carreira que não foi pensada. Mais da metade disso aconteceu. Né? Exato. E a educação está no centro disso, como pesquisadora. Fala um pouquinho dessa sua trajetória como pessoa que fez da educação tua principal área de atuação, mas que nem sempre estava muito claro isso na tua vida. Olha, eu comecei como educadora de primário. E eu gosto sempre de contar uma história muito legal, que eu tive um aluno no primário, quando eu tinha, faz tempo, eu tinha lá uns 18 aninhos, eu era um bebê ensinando, que era um aluno que, de fato, ele me desafiou. E a minha mãe, ela disse assim, um dia eu estava reclamando do aluno, sabe? A minha mãe olhou para mim e disse assim, você está reclamando do aluno? Mas o que é que você é? Você é professora, não se reclama de aluno. Isso eu acho que me marcou e eu, a partir dali, parei de reclamar de qualquer coisa. Então eu acho que isso foi uma coisa muito marcante na minha vida. E eu parei de reclamar. Então eu não reclamo, eu acho que não reclamar conduziu a minha vida. Porque aí eu fui fazer engenharia e depois eu fui trabalhar numa multinacional e eu fui trabalhar na Federal do Rio Grande Federal do Rio Grande. Depois fui trabalhar numa grande instituição de ensino, né? Fui diretora de ensino durante 17 anos. Fui trabalhar na Federal da Bahia como docente para melhoria da qualidade dos cursos de pós-graduação. Conheci o professor Gilmar, o professor Daniel e vim parar aqui na Unifatesc. E estamos aqui implantando um projeto lindo de EAD. Então, eu vejo muito que, além disso, eu casei, tá, pessoal? Eu casei, tenho 3 filhos. Eu tenho uma vida pessoal. Eu tenho a Lia, o Franz e o Augusto. Até pulei a parte de pesquisadora, porque eu fui docente muito tempo de doutorado, tenho muitos orientados de doutorado, tem aí inúmeros artigos publicados, citados. E eu vejo que a vida, ela às vezes, nós queremos controlar muito a vida, planejar muito a vida e sofremos muito com os acontecimentos. E talvez uma coisa mais taoísta, né, da minha vida, de viver muito o momento presente, o hoje. Então, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso planejar essa semana para atingir o meu objetivo? Então, eu sou uma pessoa muito focada no hoje, em aceitar a vida, não lutar contra ela, mas também de não reclamar de nada. Agora, tem uma coisa que eu quero pegar na sua história, que eu queria desdobrar ela, que é o conhecimento. Certo. A gente vive numa sociedade que o conhecimento ele tem se banalizado. As pessoas estão banalizando muito a ciência, o conhecimento. E você, ao mesmo tempo que é uma engenheira, você foi para a vida prática. Você trabalhou numa grande multinacional, você foi para a vida das coisas, do fazer. Exato. Mas hoje você é uma educadora. Você até brincou comigo, Justo, eu sou professora. Você abraçou a educação. Quer dizer, o conhecimento prático
e o conhecimento acadêmico. Você vivenciou as duas coisas. E muita gente que entra na educação fala assim, a educação está distante da prática. O conhecimento está distante da prática. Pô, você transitou no mundo profissional e no mundo educacional. Existe mesmo essa distância? Como é que a gente aproxima? E como que as pessoas que hoje pensam, eu gostaria de ter um sucesso profissional, dizer para essas pessoas, olha, o sucesso profissional passa pela educação também, passa pela qualificação. Pô, você é uma pesquisadora também. Essa pergunta é muito legal, Gilson, porque assim, eu gosto muito do mito da caverna, de Platão. Vamos lá. Platão, vamos lá, né? Então, vamos lá. No mito da caverna, você talvez até saiba mais do mito do que eu, que sou engenheira. Mas o mito da caverna, as pessoas estão lá acorrentadas dentro da caverna e ouvindo os barulhos que ecoam lá de fora, as sombras, né, que são projetadas. Então, a verdade para essas pessoas é a verdade das sombras. E eu acho que o mito da caverna ele nunca foi tão real quanto hoje. E nunca, talvez, o conhecimento tenha sido tão importante para a sociedade como hoje. Porque o que nós temos é um choque. As pessoas, tanto pela educação quanto pelas mídias sociais, eu não sou contra as mídias sociais, não, quanto pela TV, quanto pelo nível de informações, as pessoas não sabem mais o que é verdade e o que é barulho. As pessoas estão cada vez mais prisioneiras dentro dessa caverna. E como é que a gente sai dessa caverna, né, e vai ver o que é de fato real, o que é verdadeiro? Você tem que se pautar. Eu sempre digo assim, nós precisamos nos pautar em alguns pontos que nós conseguimos medir, que nós conseguimos avaliar se aquilo de fato é verdade ou é mentira. E na educação a gente tem muito isso. O barulho do corredor, o barulho a reclamação, se fala assim, as correntes do corredor, né? Aquelas correntes fazendo aquele barulho, o professor reclamando, e aí os alunos reclamando. O que disso tudo é verdade ou mentira? Então, nós precisamos cada vez mais, na sociedade, tanto na sociedade quanto na educação, nos pautarmos em dados reais, em números, em medidas e no uso do método científico. Você é uma gestora acadêmica. Você tem uma trajetória de décadas aí com isso, né? É um barato quando você vê o currículo da Jane, porque ela tem muita experiência, muita coisa. Né? Você tem uma experiência vivida mesmo, de anos fazendo aquilo, e você tem o conhecimento e a qualificação que está ligada a isso. E você falou agora do Platão, né? Quando você é gestora educacional, você escuta muito ruídos, né? Você pode contribuir para o mundo das sombras ou você pode contribuir para o mundo da luz, né? Exato. Qual a maior dificuldade na hora que a gente pensa em educação hoje, em gestar uma instituição, gestar a educação, num mundo que quer aparentemente ficar preso às sombras, ficar preso ao imediato, ficar preso a esse mundo que a gente considera que é efetivamente a verdade das coisas, né? O sucesso e aquilo que é realmente necessário e importante? Como é que você administra isso? Esse é um desafio, porque o mundo acadêmico e o mundo educacional ele não está habituado a ser medido. Essa é a verdade. Então, como eu venho da indústria e a minha formação é em engenharia, então na indústria, por exemplo, eu trabalhei na Boom, que é uma multinacional, então você pensa o seguinte, você vai comprar uma caixinha de leite, uma coisa simples do teu dia a dia, tá? Só que você já parou para pensar como é que se faz para produzir milhares de caixinhas de leite, todas iguais e com o mesmo gosto, sendo que cada vaca é diferente e dá um leite diferente? Você já parou para pensar nisso?
Você já parou para pensar que cada tomate é diferente, mas quando você abre o extrato de tomate, ele tem o mesmo gosto? Então, esse desafio, você só consegue produzir alimentos, industrializar alimentos, se você medir absolutamente tudo. Você tem que medir tudo, do tomate, durante o processamento do tomate, o produto final, qualquer coisa na indústria é quantificada. E quando você chega na academia, nada é quantificado. O professor aplica uma prova, ele não sabe se aquela prova, se aquela metodologia que ele usou, ele teve um efeito maior ou menor, se os alunos aprenderam mais ou menos. Ele dá aula daquele jeito que ele dá aula e ele tem a prova no final. E se você falar, vamos medir, você tem uma revolução. Então, o grande desafio hoje, que a gente vê que em outros países esse desafio já foi, digamos assim, atingido, é a gente conseguir medir a educação e sair de dentro da caverna. Se nós pegarmos grandes países como Coreia do Sul, a Coreia do Sul teve uma transformação educacional, de desenvolvimento econômico em 20 anos, em 2 décadas. Mas eles medem a educação, eles medem o que funciona, eles medem se uma metodologia de ensino está, de fato, ensinando mais. Eles usam as ferramentas de STEM, de matemática, de engenharia, de física, como fundamentos para o desenvolvimento de raciocínio lógico. Computação é ensinado como é ensinado coreano. Então, tanto a linguagem computacional é ensinada da mesma forma que você aprende coreano. Seria aqui você entrar na primeira série e você ter a formação básica de português, o ensino das letras e você já ensinar as bases de computação. Então, nós precisamos no Brasil e nas instituições de ensino, e aqui na Unifatesc nós estamos conseguindo aos poucos implantar isso, que é sair da caverna, que é medir de fato o mundo real. Então, para nós conseguirmos evoluir, nós precisamos trazer mais questionamento, mais dados, mais fatos, mais evidências numéricas, para que a gente consiga saber se a gente está indo na direção certa ou na direção errada. Então vamos botar um desafio nessa sua fala, porque, como você falou do tomate, vou pegar o tomate, né? A gente não é tomate, mas... e por não ser tomate, a gente pensa. E por pensar e construir a realidade a partir do que a gente pretende, a gente não é o outro. Né? Você falou assim, uma coisa legal, cada tomate é diferente, cada vaca é diferente, mas a caixa de leite está lá e está aquela lá. Hoje eu já acho, aproveitando a tua fala, eu já acho incrível que uma criança possa saber que atrás de uma caixa de leite tem uma vaca. Né? A ideia de que existe alguma coisa além do que vai... Essa xícara não está aqui do nada, ela tem uma produção que a construiu. Né? E quando a gente vai pegar pessoas, as pessoas também têm um histórico diferente. Exato. As pessoas têm interesses diferentes, objetivos diferentes. Nas relações próximas a nós, nas relações mais distantes, a gente lida com um ser humano que tem um mundo próprio, um universo muito próprio. E conhecimento que você vai transmitir para essas pessoas é um conhecimento único, contudo com impactos, né? Com afetações variáveis. E administrar isso não é fácil. Exato. Porque você tem alguém que está buscando conhecimento porque ele tem uma busca pessoal e que ele acha que aquele conhecimento pode atingir para ele. E você tem alguém que está transmitindo um conhecimento e acredita que aquilo que ele faz, como você mesmo disse, é o correto a ser feito. Mas é preciso ter uma medida para isso. É preciso ter um critério para isso. Né? Não é cada um faz o que quer. Cada um faz o que é necessário fazer, mas cada um faz por interesses diferentes. Né? O que é mais difícil hoje de administrar na educação? As pessoas... Né? O conhecimento em si, ou o sentido que esse conhecimento tem. Quer dizer, como é que alguém pode falar assim, valeu a pena estudar, isso mudou a minha vida. A que a gente chama de uberização. Tem gente hoje que está achando, eu não preciso de conhecimento. Né?
Como é que você cria no conhecimento um valor que impacte as pessoas e faça ele ter significado? Isso é muito legal, porque, assim, apesar de eu ter dado o exemplo da caixinha de leite, né, a educação, eu posso, de fato, entregar uma mesma aula. Cada um vai ter uma pergunta e cada um vai ter um entendimento. Isso né? E eu acho que esse processo de medir, de ter informações tangíveis, ela precisa vir associada com empatia. E a empatia, ao meu ver, a empatia, a base de fundamento da empatia é o não julgamento do outro. Porque nós, normalmente, até como professores, né? Eu fui professora de presencial muitos anos. Tá? Que achei de fazer isso. Então, os professores, beijo a todos os professores. Ontem foi Dia dos Professores, um grande abraço. Mas aí vamos lá. A gente já tem como professor. E o pessoal do fundão. Não é? Uhum. Nós já julgamos o nosso aluno. E aí, por isso que eu disse que a minha mãe... No começo, que eu achei exatamente. Então, nós julgamos as pessoas. Então, a empatia, ela tem que ter uma base de não julgamento. Eu preciso entender que cada pessoa é diferente, mas não só ela é diferente, mas eu não julgar a diferença que ela escolheu para ela. Porque, normalmente, eu sou empática, mas eu julgo o que o outro escolheu para ele. Não, mas você tem certeza que você quer isso para você? Então, eu tenho alunos, a gente tem aí alunos, Gilson, no EAD, que tem uma dificuldade muito grande, sabe? E acreditar no aluno e nas escolhas dele é um pouco, mais ou menos, acreditar em si mesmo. Porque a vida, ela é muito fluida. Uhum. Então, como é que eu posso julgar que um aluno que está lá plantando batata doce, cortando cana, arrumando cama no motel, não tem direito de estudar? Preso num presídio, não tem direito de estudar? E nós temos milhares de alunos presidiários. E nós temos milhares de alunos que pagam a mensalidade com a Bolsa Família. Então, não julgamento do outro é entender que o outro vai ter aquele conhecimento e vai usar da forma que ele quiser. E ele vai entender e aplicar aquilo na vida dele da forma que ele achar mais exequível para ele, mais interessante. Agora, junto com isso, quando nós olhamos assim, e aí sendo bem realista, nós olhamos o nosso nível de desenvolvimento brasileiro, né? Onde nós estamos ainda entregando informações básicas, elementares. Eu estou entregando ainda quase educação básica para alunos que muitas vezes estão na graduação, que tiveram aí um ensino muito defasado. E eles estão ali na graduação recuperando esses conhecimentos. Então, eu tenho lá disciplinas básicas de português, de matemática, de química, de física, de todas as áreas. E os alunos adoram essas disciplinas, porque, de fato, eles têm essa dificuldade. E, do outro lado, nós temos um mundo que vem com inteligência artificial, que essa semana o Elon Musk apresentou os caminhões que são autônomos, que vão ser o mesmo preço de um caminhão tradicional, mas que dirige sozinho. O que vai acontecer com os nossos motoristas no Brasil? Que são milhares que trabalham em transportadoras. Então, assim, a gente não deve se alarmar com isso, mas a gente deve olhar para isso e dizer assim, que só o conhecimento hoje, ele não basta. Eu preciso ensinar o meu aluno a como pegar esse conhecimento e transformar ele
em solução. Então, como que eu pego o meu conhecimento e transformo isso num negócio? Como que eu impacto a vida da minha comunidade? Como que eu impacto a vida da sociedade? Você defende uma humanização desse conhecimento. Ah, com certeza. E não só a humanização, mas que, de fato, seja democrático. Porque se fala muito, o ensino é democrático. Não, o ensino não é democrático. Porque para você passar numa universidade pública, estatal, você precisa se empenhar nisso, você precisa parar de trabalhar, você precisa se dedicar praticamente integral a isso. Então, não é democrático. Para você passar numa privada, você tem que pagar. Né? Então, não é democrático. Então, o ensino, hoje em dia, ele é de talvez mais fácil acesso. Mas nós falarmos assim que ele é democrático, né, eu diria assim que a gente precisaria incluir muita gente no sistema educacional para dizer que, de fato, ele é democrático. Hoje nós temos um percentual muito pequeno de pessoas com ensino superior no Brasil. Legal. Eu acho bacana de pensar em democratização. A gente tem aqui na Unifatec uma meta, um princípio de trazer a educação para o maior número de pessoas possível. Exato. Que é algo que a gente defende muito. Porém, a gente tem também que dar significado a esse conhecimento. Aí você falou assim, poxa, cada um é cada um. Existem pessoas que têm dificuldades, que trabalham nas mais diferentes profissões. Né? Você colocou os presidiários, colocou as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, no hotel, numa limpeza. Tem aquele tempo restrito no ensino à distância. Você pode criar um horário, né, para você poder acessar aquilo e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que esse conhecimento no ensino à distância seja simplesmente um meio técnico de chegar a ele. É preciso olhar para esse conhecimento e falar assim, tem gente produzindo isso. Tem um diálogo humano por trás de uma plataforma de ensino à distância. A gente se preocupa com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender essa pessoa que está do outro lado. A gente tem que ter medida para saber com quem que a gente está falando. Exato. O meu grande medo no ensino à distância, um ano de docência também nessa área, é de que a gente, às vezes, cria um padrão de aluno, né? Que eu acho que a sua mãe estava certíssima, né? A gente quer dar aula para os melhores, a gente quer dar aula para quem não dá trabalho. Né? E, efetivamente, quem mais precisa da gente é quem mais nos dá trabalho. Exato. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu vou te fazer a pergunta dos dois lados. Como é que a gente cria um ensino à distância humano? E você foi engenheira, né? Se a gente tem que ter escala. E como é que a gente humaniza esse conhecimento diante de um professor, né? de um explicador, que eu gosto desse termo, em que ele, às vezes, tem também suas dificuldades. Como é que eu crio um ensino humano diante de pessoas que estão sendo tratadas de forma cada vez mais desumanas? Como é que a gente faz isso? Eu acho muito legal isso, porque algumas coisas, claro, a gente está falando de tecnologia, de carros autônomos aí, do Elon Musk, de exploração espacial, mas algumas coisas nunca mudaram, nunca irão mudar no ser humano, né? Que é essa essência humana, né? Essa essência muitas vezes ilógica do ser humano. Ilógica. Ilógica, né? Não é lógico. Então, aí vem a questão. O primeiro passo é aceitar que o ser humano é ilógico. Né? Ele não precisa ser lógico, não tem necessidade de ser lógico, porque ele já é. Ele não precisa mostrar, provar nada, ele já é. Ele nasceu, pronto, acabou. Tá. Agora, algo que é muito, muito forte em quem está estudando, e aí eu vou tentar lembrar de você, Gilson. Tenta lembrar quando você estava na faculdade. O que você lembra? Da faculdade? Da faculdade, quando você estudava. Você lembra, talvez, de alguns professores dando aula lá. Sim, alguns mas bons professores. Você lembra também da galera, não é? Claro, para os colegas. Você viu? Você viu o que você falou? Você lembra alguns professores, mas você lembra da galera? Claro! Então, a galera, a turma, é o mais importante para manter o aluno engajado no processo. Ele precisa dos seus iguais. Ele precisa dos seus iguais. Tá? E qual é o grande desafio do EAD? O EAD, ele é solitário. É verdade. Ele é eu solitário. Penso muito nisso. Está lá no teu celular. Tá no... Ele é solitário. Eu vou ali, eu vou entrar na minha aula agora. Exato. Putz, mas eu estou com dúvida, eu queria conversar com alguém.
Eu queria estudar com alguém, não tem. Então, esse é um desafio de criar engajamento e criar turmas no EAD. E esse é o projeto que nós estamos esse ano. Fala disso. Como é que é esse negócio? Eu estou estou 2 décadas no ensino à distância quase. Como é que é? Você criar turmas no EAD. Explica isso para mim. Criar turmas e engajamento, tá? Então, nós temos... Criar uma galera. Exatamente, tá? E isso não é ideia minha, não, tá? Eu fiz um curso em Harvard um tempo atrás só sobre como criar empatia e turmas, criar histórias, criar amigos no ensino à distância. Então, como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que dizer para você, Gilson, quem são os teus colegas. Porque se eu falar para você, pensa bem, o aluno no EAD, ele faz a matrícula, eu vou lá, entro no site, faço a prova, fiz minha matrícula. Ninguém foi comigo. Eu não conheci ninguém na fila do vestibular. Eu não conheci ninguém na prova do vestibular. Eu não sentei do lado de ninguém. A pessoa que eu mais conheço próxima é que está no polo, que vai me atender quando for. Exatamente, que vai me atender pelo WhatsApp muitas vezes. Eu vou mandar um WhatsApp para ele vai me atender. Você nem precisa ir lá. Eu nunca vi a cara dele. Né? Então, eu preciso criar turmas online. Essas turmas precisam ser criadas no ambiente virtual. Então, a galera tem que ser criada no ambiente virtual. E aí, eu vi uma pesquisa essa semana muito legal, que ele mostra sobre os casamentos, como que as pessoas se conheceram e se casaram. Tá? Então, em 1930, as pessoas se casavam com conhecidos familiares. Sim. Tudo bem? Sim. Era quase que o pai e mãe que indicava, de certa maneira, de maneira indireta, quem seria 1930. o pretendente. 1970 veio ali a Revolução Feminista, né? Aí as pessoas começaram a se conhecer e casar pelos amigos. Tá? Teve a entrada da mulher no mercado de trabalho, 2000, aumentou os colegas de trabalho. Tudo bem? Então, as pessoas se casavam com colegas de trabalho. E hoje, tá? 70% das pessoas que estão se casando se conheceram nas redes sociais. Nossa, isso é meio arriscado, não? Porque, não é. Sabe o que eu estava pensando? Na época dos nossos pais, quando os nossos pais indicavam, né, a filha do compadre, né, o filho do compadre, você tinha uma relação de cumplicidade familiar com a escolha, né? Exato. Aí você teve a época que a mulher se emancipou, mas o trabalho criava uma certa afinidade profissional. Exato. Como é que você escolheu alguém nas redes sociais? Nas redes sociais, nos aplicativos de namoro, no Tinder. E o mais interessante é que eles fizeram uma pesquisa de assertividade. É claro que precisa de mais tempo. Para ver se fizeram a escolha certa, mais ou menos isso. Exatamente. E aí, o que deu, gente? E o nível de assertividade dos aplicativos e a longevidade desses casamentos é maior do que os casamentos que foram físicos. Você assim, de brincadeira. Não, eu não tô de brincadeira comigo. Eu não tô de brincadeira, tá? Essa pesquisa tá na internet, é só buscar. Você é pesquisadora, respeito pacas, mas por que coisa louca que você está falando? É louco. Por quê? Porque é claro que nesse mar de nuvens, as pessoas, o próprio aplicativo, os próprios aplicativos, eles vão conectar pessoas que têm interesses similares. Né? Então, é muito interessante isso. Isso só comprova o seguinte: você consegue criar relacionamentos, conhecimento de forma virtual. Então, é um mito de que eu tenho que estar aqui presencialmente com você para te conhecer, para conversar com você, para te olhar olho no olho. Eu posso fazer isso tudo online hoje. Então, isso que justifica o que você quer resgatar aqui no Unifatece, dentro do ensino à distância, que é o que a gente tinha no ensino presencial,
que é ter a minha turma, que é ter o pessoal com quem Exato. está fazendo um curso comigo, seja ele qual for, o pessoal que está ali junto comigo, na mesma condição de aluno. Exatamente. Então, nós estamos... Você quer arrumar casamento para as pessoas aqui também? Ela quer arrumar casamento na instituição para as pessoas? Né? Também, pessoal, tem que casar, tem que ter filhos, né? Eu preciso de futuros alunos. Onde você conheceu? Lá no Unifatesp, fazendo ensino à distância. Então, é muito interessante isso, porque nós começamos com um programa de acolhimento. Tá? Então, o aluno que chega, ele é acolhido por uma equipe específica. Antes, o aluno ele tinha só aulas online pelo YouTube. Então, depois da aula online do YouTube, agora a gente tem um Meet. Ou seja, o aluno entra online, ele pergunta, ele faz o seu questionamento. Então, isso nós estamos implantando. Posso fazer uma pergunta para Claro. a senhora? Como é que você apresenta o aluno para os seus colegas? Como é que você entra no mundo... essa é a sua turma. Porque a gente entrava na sala de aula, não sei se você já teve isso, né? Exato. Você chegava lá... Às vezes chegava depois. Primeira semana de aula, você chegava lá e a turma estava sentada lá, você entrava, aparecia a pessoa na porta, todo mundo olhava para a pessoa entrando e tal. Como é que vai fazer isso? Ensino à distância. O que a gente está desenvolvendo? E aí, o ensino à distância, eu preciso entender o seguinte. Se a gente fizer uma comparação, né? Eu tenho lá... Vamos pensar na nossa universidade lá, quando nós estudamos. Isso. Tá? Eu tinha a sala de aula, que era uma sala com cadeiras, tudo bem? Certo. Eu tinha a secretaria, que eu ia lá pegar meus documentos, Certo. tudo bem? E eu tinha cantina. Tudo bem. Tudo bem? Tranquilo. Eu preciso reproduzir esses ambientes virtualmente. Hoje eu tenho a sala de aula, que é o Moodle, que é onde o aluno entra para estudar, para... Tudo bem? Eu tenho a secretaria online, que é onde ele pede o documento dele. Eu tenho a tesouraria online, que é onde ele paga o boleto. Esses espaços virtuais que tinham no presencial. Que tinham no presencial, eles existem no virtual. Certo. Mas eu não tenho a cantina ainda. Como é que você vai fazer isso? Então, eu vou desenvolver, junto com a equipe de TI, um ambiente que ele vai entrar lá e vai ter... Para conversar, bater papo, jogar para conversar, para bater mais papo, sobre você, o que você exatamente. Quem é que está online ali naquele momento, quem é da minha turma, se fez a prova, se não fez, o que está fazendo, aonde que mora. Eu preciso criar esse ambiente. Esse ambiente ainda não existe aqui na Unifatesp. Nós estamos criando ele para que ele seja um ambiente virtual, onde eu possa colocar todos os alunos que são do mesmo curso, da mesma cidade. Na época que a gente fazia faculdade, você lembra disso? A gente tinha lugares, que eu chamar de cantina, o ambiente que a gente se encontrava, que tinha, às vezes, muita atividade cultural, né? Exato. A gente ia lá porque fulano, não sei, fulano que fazia curso junto com a gente, então ele vai tocar lá. Exato, exato. Então, olha só, o EAD... Vamos fazer isso no ensino à distância também? Isso mesmo, entende? Eu quero ter esse ambiente virtual que ele ainda não existe. E as instituições de ensino, elas pensam muito assim. Eu vou matricular e colocar na sala de aula. Eu vou matricular e vou colocar na sala de aula. Mas estudar não é isso. Estudar é vivenciar, é estar no processo. E não existe conhecimento, evolução do conhecimento sem interação humana. E é isso que você acha que o ensino à distância pode construir através da valorização da pessoa e da sua particularidade. Exatamente. E é esse o desafio aí para os próximos 2 anos. Então eu estou chegando no final. Acabou já, hein? Foi rápido. Porque conversar com você é legal. Mas eu queria aproveitar esse final, em cima do que você colocou e da experiência que você tem. Ok? A educação no Brasil vive um dilema. A gente, ao mesmo tempo que ampliou a capacidade de dar educação às pessoas, de trazer educação para mais gente, não tão inclusiva como a gente quer ainda, por mais que a gente aqui no Unifatesp lute por isso, mas ainda não da maneira como a gente gostaria que fosse, ela tá mais próxima das pessoas. Contudo, a gente vive tempos em que a educação parece ganhar pouco prestígio, o conhecimento parece ter sido uma coisa que a gente comentou falando sobre isso. E você falou da humanização. Né? Você, como uma gestora educacional,
como alguém que tem experiência de vida que você tem, você falou uma coisa para mim que eu queria fechar com isso. Você falou assim, Gilson, eu nunca planejei muito o futuro. Eu vou vivendo as coisas, e quando eu olho para as coisas que eu já construí na minha carreira profissional, que são muitas aqui, o teu currículo é enorme, elas foram feitas do dia a dia, das coisas daquele momento. Né? Parece uma coisa meio descomprometida, né? Mas quando a gente vê o teu currículo, vê que não tem nada de descomprometido nesse negócio aqui. Ela é grande e tal. Como é que as pessoas podem fazer isso? Terem um compromisso com o que estão fazendo e construir uma história muito legal como a sua? Muito legal essa pergunta. Eu acho que é simples. Eu acho que é simples. Mas eu vou, como professora, eu vou dar um exemplo. Pode ser. Pedagógico. Tá? Adoro o exemplo como professor. Eu adoro também. Uma vez eu era professora, docente de doutorado. E o meu coordenador chegou para mim e disse assim, Jeane, você ano passado publicou 5 artigos. Parabéns, muito bom. Só que para nós batermos aqui a nossa meta junto à CAPES, esse ano você tem que publicar 12. Eu falei, simples assim. Você tá louco. É um por mês? Primeiro, eu xinguei ele bastante, etc. E tal, internamente, né? Afinal, era seu coordenador. Era meu coordenador. Né? Mas, quando eu fui para casa, eu pensei o seguinte, para eu atingir esse objetivo, eu preciso estabelecer um dia da semana que eu vou parar, sentar e escrever. Então, as coisas têm muito mais a ver com decidir e fazer. E não tanto com planejar. Então, a primeira coisa que eu diria para você é pense assim, o que você quer ser, de fato? Ah, não, eu quero terminar a faculdade, eu quero ter uma carreira acadêmica de sucesso, eu quero conseguir um emprego melhor. Ah, o que eu preciso fazer para conseguir um emprego melhor? Eu preciso fazer um curso de oratória, eu preciso fazer um curso de 6 Sigma, eu preciso começar e me matricular na Unifatece. Faz. Senta agora e faz. Não deixa para a semana que vem. Faz exatamente agora. Não tem nada que impeça ninguém de atingir as suas metas e os seus sonhos. Basta pegar e fazer. Senta, abre um espaço e faz. Mas aí começa. Ah, mas eu não posso porque o meu filho, porque o tal horário eu tenho isso. Bom, aí é assim. Você tem que colocar na balança o nível de importância das coisas e falar assim, quanto tempo eu gasto zapeando na internet, no Instagram? 2 horas. Ninguém mede isso. Mas mede. Tem pesquisas que medem isso. É muito tempo. É muito tempo. E o que isso te traz? Nada. Então, corta isso, senta na cadeira e faz a inscrição no curso, na Unifatece, na faculdade, começa a melhorar a tua capacidade, dá tempo para a tua família, né? Porque sucesso não é só o sucesso acadêmico, o sucesso profissional, mas dá tempo. Por exemplo, quando eu chego em casa, eu deixo o celular de lado e eu vou brincar com a minha filha. Porque aquela hora é o momento dela. Porque aquela hora é a hora dela. Então, o que nós temos, de fato, não é nem o futuro, nem o passado. É o que nós temos agora, nesse momento. Então, para mim é simples, porque é só você pegar e fazer agora o que você tem que fazer. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigada, Gilson, pelo convite. E muito obrigada a você, a vocês que nos assistiram. Um grande beijo, tá? Muito amor no coração, tá? E eu espero que vocês tenham aí pegado alguma informação, alguma coisa que possa ajudar na vida de vocês. Tá? Muita informação. Você ouviu uma pessoa que eu adoro, e toda vez que converso agora, para você gostar mais ainda. Né? Quando a gente conhece as pessoas e o porquê que elas fazem e são o que são. E a gente conheceu um pouquinho aqui a Jeane Andréa Linde Colauto. Ela é a nossa diretora acadêmica do IAD,
Mas mais do que isso, eu acho que a experiência de vida que ela tem, que foi construída, eu vou pegar o finalzinho da fala dela, né, com um presente de ação, um presente de atitude, o agora que tem que ser feito, que ao final deu uma carreira magnífica, que ainda tem um grande futuro e que a gente aqui no Unifates agradece muito de ter você aqui com a gente. Né? E isso é o motivo que faz a instituição ser o que é, pessoas. E uma dessas pessoas é a Jane, que eu agradeço mais uma vez. Obrigado pela tua presença. Obrigada, muito obrigada. Até a próxima, pessoal.